Olá, estamos de volta hoje com a Bhagavad Gita, a ciência suprema. Bhagavad Gita como ela é, como a canção do Supremo é, canção do mestre maior, do maior guru que tem, que é o guru professor místico, né? A palavra guru significa professor. Então, trazer esse sentido do maior místico que existe, que é o próprio Deus em si, a suprema personalidade de Deus. E aqui nesse serviço devocional, apenas trabalhando para Deus, entregando a Deus todas as ações, com consciência, nós vamos no dia de hoje, dando continuidade à Bhagavad Gita, e estamos estudando sobre a forma universal de Deus, a forma universal do Supremo Deus. Aquele Deus Supremo, aquele não, o Deus Supremo, a personalidade de Deus. Então, hoje no verso 25, né, nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais sobre essa forma universal e compartilhar aqui no Isa Espiritualidade, no canal Cocriado para compartilhar a espiritualidade da melhor forma possível. Om Agyana Timirandasya Jananganana Janana Salakaya Chakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu ofereço minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, o guru dos deuses, o guru, o mestre professor dos deuses, que é a suprema personalidade de Deus na filosofia védica. E Jaya Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna, e todos os escritos sagrados, dos livros sagrados, como a Bhagavad Gita, como ela é, para que a gente possa entender mais sobre o Supremo e estudar sobre o Supremo, né? Às vezes, algumas pessoas, elas chegam perto de mim e dizem assim, mas o Supremo, como é que a gente pode entender o Supremo, né, dentro desse processo de autoconhecimento? Então, para a gente conhecer Deus, a gente precisa estudar sobre Deus. Nós precisamos estudar sobre o Criador. E para isso existe a literatura védica, que é uma literatura completa dos Vedas, né, da Índia, né, uma literatura que é a mais antiga do planeta Terra, e é exatamente essa literatura divina que está aqui nas minhas mãos, num desses shastras, escrituras sagradas, que é a Bhagavad Gita, como ela é, de Srila Prabhupada, né? Então, estamos na forma universal. E para que estudar a forma universal de Deus? Para que conhecer sobre Deus? Saber sobre Deus? Porque Deus precisa ser estudado. O conhecimento, ele precisa ser alcançado de várias formas, e uma dessas formas é através de Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento transcendental. Então, nesse caminho de conhecimento transcendental, nós vamos transcendendo a forma universal através do conhecimento acerca do absoluto, acerca de Deus, acerca do Supremo, do nosso Pai eterno, de como você queira chamar, né? Então, no verso 25, ele diz: ó Senhor dos senhores, ó refúgio dos mundos, por favor, concede-me tua graça. Não consigo manter o equilíbrio vendo esses teus rostos resplandecentes, parecidos com a morte, e esses teus dentes medonhos. Em todas as direções me sinto confuso. Então, aqui Arjuna, depois que ele pediu para ver a forma universal de Deus, de Krishna, e Krishna foi e mostrou, então ele teve esse processo, ele entrou num processo de medo, de deslumbre, de um pouco de ansiedade, de ver tantas formas universais sendo apresentadas, porque o universo ele é vasto, ele é multiverso, existem multi-universos e muitos planetas, muitas moradas, muitos processos inimagináveis pela nossa sabedoria, porque nos falta entendimento, porque nós vivemos nesse processo de ignorância,
espiritual, esse processo que não nos leva a um autoconhecimento, que não nos leva a gente fazer perguntas básicas, que seriam basicamente as perguntas: quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou, né? O que é que eu estou fazendo aqui, como é que eu posso me melhorar, como é que eu posso fazer de outras formas, como é que eu posso sair desse, vamos dizer, entre aspas, esse atoleiro material que me encontro, as doenças que me encontro, os sintomas, os meus problemas financeiros, meus problemas existenciais, familiares, pessoais, de relacionamentos. Então, se a gente for enumerar, existem vários processos que nós, almas aqui em corpos, estamos inseridos nesse planeta Terra, vivendo essa ilusão material, porque a verdadeira vida não é a vida material, e sim a vida espiritual. Por isso que as leis espirituais, elas funcionam perfeitamente, porque elas foram criadas pelo Supremo, elas foram criadas por Deus todo criador. Então, a Juna, aqui nesse verso 25, ele ficou de uma certa forma amedrontado com tantas opulências, com tanta magnitude, com tanta riqueza que Deus Cristo mostrou para ele. E ele, de certa forma, disse: não, tá bom, eu já me convenci que tu és o Deus, que tu és Deus, né? Tu és o Supremo, Criador de tudo e de todos. Por quê? Porque ele, como nós temos dúvidas, e a Arjuna também teve suas dúvidas, que ele perguntou. O Bhagavad Gita é uma aula transcendental em 18 capítulos e mais de 1.800 versos, se eu não me engano, onde o Supremo está ensinando a Arjuna, e Arjuna está escutando, e ouve o compilador, que também ouviu esse diálogo, compilou em versículos, na Bíblia tem versículos, na Bhagavad Gita tem versos, e aí trouxe para nós aqui este conhecimento, para que a gente possa entrar nesse processo de autoconhecimento da nossa alma, porque a gente quer conhecer a matéria, a gente quer se apoderar da matéria, mas o conhecimento espiritual a gente não quer. Por quê? Porque a gente precisa estudar, a gente precisa ter determinação, a gente precisa, se quiser evoluir, ter uma sadhana, uma prática espiritual every day, ou seja, todos os dias, de segunda a segunda, e nem todo mundo está preparado para esse processo, que é esse processo espiritual transcendental. Então, aqui no verso 25, Arjuna, ele se sentiu confuso, e assim também nós nos sentimos confusos. Sabe por quê? Porque a gente não estuda, porque a gente não evolui, porque a gente fica preso às condições materiais e preso ao que os nossos olhos enxergam. Verso 26 a 27. Todos os filhos de Dhritarashtra, juntamente com os reis que se aliaram a eles, bem como Bhishma, Drona e Karna, e nossos principais soldados também estão precipitando-se em direção a tuas bocas amedrontadoras. E veja algumas pessoas presas com as cabeças entre teus dentes. Então, aqui é uma forma simbólica de mostrar o poder de Deus, porque o poder de Deus ele se mostra através de inimagináveis exemplos. As coisas de Deus são mostradas através de modelos, já diz o meu mestre Mokichi Okada na minha filosofia japonesa. E esse processo de mostrar que Deus também tem esse seu lado, não digo carrasco, mas esse seu lado punitivo, que é preciso que haja leis, porque se não houver leis de Deus, as leis da terra jamais vão mostrar para nós, alminhas teimosinhas e criancinhas doentinhas emocionalmente, todo esse caminho para o equilíbrio, para o entendimento, porque lei da causa e efeito, se você faz, você tem um efeito. Então, às vezes aqui a gente faz e não tem efeito nenhum, porque se você tem dinheiro, você nem preso é. Então, tem que ter algo maior e tem que ter processos maiores, purificadores e de disciplina, e às vezes uma disciplina rígida, por que não? Para que a gente aprenda. Porque se a gente não aprender, a gente jamais vai florescer e se elevar dentro dessas camadas espirituais e vai transcender. Então, aqui nesse verso, Arjuna, ele viu todo esse processo dessas pessoas, desses seres que estavam nessa batalha, e que eles estavam já mortos. Por quê? Porque Deus sabe do passado, presente e futuro, e quando Krishna disse a Arjuna, lute, é porque ele já sabia como ia terminar essa batalha, como ele sabe de cada um de nós.
Porque quando nós não lutamos, nós nos entregamos e aí o Supremo Deus, ele já sabe até onde a gente vai e até onde a gente não vai, né? Então, aqui, nesse processo, ele mostra o destino nosso, que é morrer. Por quê? Porque a gente nasce, cresce, se desenvolve, e a gente, entre o nascer e o morrer, a gente vai fazendo muitas coisas que a maioria das coisas elas não são positivas e elas vão se tornando em créditos purificadores e créditos de disciplinas rígidas, autopurificadores, onde você vai, vamos usar aqui a palavra para a gente entender melhor, o castigo de cada um, pois Deus é punitivo. Não, Deus ele é justo. E se você não anda conforme as leis de Deus, com certeza você vai ter o seu destino final. E o destino final de toda alma aqui na Terra é a morte. A gente nasce e morre e isso é igual para todas as almas, independente de quanto dinheiro você tem na sua conta bancária, né? Então, esse verso 26 a 27, ele mostra isso, né? Que todos os guerreiros iriam morrer e que Deus já sabia disso tudo. E a Juna, ele estava com medo de lutar e a Suprema Personalidade de Deus disse, não, vá cumprir o seu Dharma, a sua missão. Você é um guerreiro, você tem que lutar. Ah, mas eu não quero lutar porque ali do outro lado tem meus parentes, tem meus mestres, tem meus professores, blá, blá, blá. Mas, às vezes, a gente tem que passar até por cima disso, porque a gente tem que exercer o nosso Dharma, a nossa missão, mesmo que, às vezes, essa missão seja árdua e difícil da gente executar. E aí a gente tem que buscar esse aprendizado e a gente tem que contar com a força de Deus, com a força do Supremo, que mora dentro de nós, no Paramatma, na grande alma, na pequena alma, Mahavishnu, na filosofia védica, é assim chamado, e esse Deus, ele controla tudo, ele controla o presente, passado e futuro de cada alma e de cada acontecimento, e de cada batalha, e de cada forma que a gente, às vezes, não quer enfrentar e fazer aquilo que precisa ser feito, né? Verso 28. Assim como as muitas ondas dos rios desembocam no oceano, todos esses grandes guerreiros entram incandescentes em tuas bocas, ou seja, por quê? Porque Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer. Então, essas pessoas que estavam nessa batalha, a maioria do lado tinha um grupo e do outro lado tinha outro grupo. Então, o grupo do outro lado era um grupo maléfico, era um grupo de pessoas que passaram a vida fazendo com que seu não fizesse um bom karma, e sim utilizando-se do seu mau karma para prejudicar. Porque quando eu prejudico, eu não estou colocando crédito no meu bom karma, eu estou colocando crédito no meu mau karma. Então, vai juntando, e essas pessoas e esses seres, essas almas que estavam nesse grupo, desses dois grupos na batalha de Kurukshetra, o outro lado, Krishna mostrou para Arjuna que já estavam todos aniquilados. Então, essa forma simbólica de dizer, entraram todos na boca universal. Por quê? Porque é o grande teatro da morte, onde nós aqui passamos. Não adianta, porque todos estamos fadados ao mesmo destino. E nós estamos aqui para nascer, desenvolver e morrer. E renascer de novo, de acordo com os nossos pensar, sentir e agir. Porque a gente pode obter libertação deste mundo, sim. Mas para isso a gente tem que estudar bastante, a gente tem que conhecer as leis universais, a gente tem que conhecer sobre o Supremo, a gente tem que praticar serviço devocional, a gente tem que se livrar desse apego à matéria. E é uma batalha, porque isso não é fácil, mas também não é impossível, né? Verso 30. Ó Vishnu, vejo-te com tuas bocas flamejantes, olha aí, bocas flamejantes. Nossa, isso parece mais coisa da Idade Média, essa coisa de livros que traz um Deus punitivo, blá, blá, blá. Mas se você for na Bíblia, você vai encontrar várias passagens na Bíblia, nos versículos, onde mostra o poder de Deus, onde Deus, ele capacita seus servos, Moisés e tantos outros que serviram a Deus plenamente, puramente, e aí capacita para que eles, com sua força grandiosa, doada por Deus, eles possam executar as obras de Deus aqui na Terra. E aí conseguir, por exemplo, quando atravessaram o Mar Vermelho, quem abriu esse Mar Vermelho? Moisés, né? Deve ter aberto o Mar Vermelho, me perdoe se eu estou falando errado aqui,
Mas quem empoderou Moisés? Deus. Então, Deus, ele tem suas diversas formas simbólicas de se apresentar, e tudo isso não é história mal contada, ou história devaneio, ou história ilusória. Não, isso é uma história verídica, verdadeira, porque essa escritura aqui é sagrada, ela vem passando de geração em geração, chamada de Parampará, né, que vem dos mestres e mestres e mestres. Isso tudo começou lá atrás, há 5.000 anos atrás, na filosofia védica, a filosofia mais antiga do planeta, e por aí se vai. Então, mas isso tudo que eu estou ouvindo é muito estranho, isso é tudo muito diferente, mas está aqui para provar simbolicamente. A gente tem que tirar o que eu ouço e não entendo, o que eu entendi, pelo menos o mínimo desse entendimento. Eu entendi isso, então o que isso pode mostrar? Que o poder de Deus é grande e que ele pode fazer o que ele quiser. E que ele pode agir de diversas formas e até mesmo nos assustar com alguns processos da natureza, tufão, furacão, maremoto, mas isso tudo também tem um porquê. Porque a gente tem mau pensamento, mau sentimento, a gente vai jogando isso para o espaço, esses pensamentos, essas atitudes, e tudo isso vai se tornando em uma nuvem, né, carregada de maus pensamentos, sentimentos e emoções dos homens aqui na Terra, e chega um momento que tem que chover, que tem que ter terremoto, maremoto, para fazer essa limpeza. E Deus é culpado dessa limpeza? Jamais. Os únicos culpados somos nós, seres humanos, que, vamos usar uma palavra bíblica não, uma palavra religiosa, pecamos, pecamos e pecamos. E aí tem que haver a purificação, tem que haver a limpeza para que a gente se torne mais puro possível dentro desse processo de elevação individual do planeta, da sociedade, do mundo e dos países. Cobrindo completamente o universo com tua refulgência, tu, ó Deus Vishnu, te manifestas com raios terríveis e abraçadores. Então aqui está mostrando que Deus pode fazer o que ele quiser. Ele pode mandar o que ele quiser de acordo com o comportamento nosso aqui nesse planeta. E na casa de Deus há muitas moradas, então existem outros planetas mais elevados, e lá nesses outros planetas não existem essas misérias que nós vemos aqui na Terra, doença, pobreza, conflitos, guerras, egoísmo, né? E por aí se vai, né? Então eu tento fazer aqui desses versos, mostrar aqui para vocês, para que vocês possam entender de uma forma mais easy, mais fácil, né? Porque não é fácil escutar uma filosofia védica que vem de outro país de certo, mas que é uma filosofia universal, uma filosofia que cabe a nós ouvirmos. Se não entender, vamos entender que tudo tem um momento certo para a gente entender completamente. Nem eu mesmo entendo tudo, mas de certa forma eu vou procurando de maneira fácil passar aqui para vocês, para mostrar apenas que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Que ele tem potência, ele tem presença e ele tem ciência de tudo que se passa. Isso é o mais importante da gente entender. Verso 31, aqui para terminar. Ó Senhor dos senhores, cuja forma é tão aterradora, por favor, diz-me quem és? Então ele pergunta, depois disso tudo, eu vendo isso tudo, vendo essa forma que tu estás mostrando dentro desse processo, que eu vejo, me diz, quem és tu? Isso tudo que eu estou tendo essa possibilidade de ver, né? Dentro dessa minha visão transcendental, essa minha visão espiritual, me diz quem tu és, né? E aí ele presta reverências e ele diz, ofereço-te minhas reverências, por favor, sê benevolente comigo. És o Senhor primordial, quero conhecer-te, pois não sei qual é a tua missão. Então, a gente precisa conhecer Deus para entender a missão de Deus no mundo e a missão de Deus em nós, a missão de cada um em cumprir o que Deus quer de cada um de nós. Porque a gente precisa entender que a gente está aqui não é para se satisfazer na matéria, mas para satisfazer o Supremo. Porque o Supremo é possuidor da matéria, então nós somos apenas desfrutadores dessa matéria. Então, nesses versos aqui, todos eles, é isso que quer, a principal missão é mostrar as formas universais de Deus e que nós temos que prestar reverência porque elas são poderosíssimas. Que não existe nenhum presidente, nenhum político, nenhum governador, e nada que é mais poderoso do que Deus. Deus, ele é dono de tudo, ele é dono da terra, ele é dono dos países, ele é dono de todas as criações. Nós somos seus subordinados, somos almas fragmentárias, filhos de Deus,
precisamos entender isso e buscar esse conhecimento para se libertar desse enredamento material e só querer olhar para a matéria, entender a matéria e achar que a gente vai achar felicidade na matéria, isso é uma doce ilusão. Então, eu espero que vocês tenham compreendido aqui. Eu tentei simplificar o máximo possível aqui dentro do Easy Espiritualidade, do canal de espiritualidade de forma mais simples, mais fácil, e mostrar para vocês a forma universal de Deus através destes versos da Bhagavad Gita. Com muito amor e carinho, eu encerro. Gratidão.